Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O Bournemouth participou em mais um 0-0 e a minha teoria que o Evanilson só rende em jogos com os Big Six mantém-se. O Sunderland continua a descida à terra. O Arsenal confirmou as odds de clean sheet da semana. O Chelsea teve mais uma exibição pobre e o Newcastle aproveitou para ganhar forma. O City teve azar e não foi além de um golo. O Palace e o Leeds dividiram espólios num jogo de paciência e aborrecido. E o United continua às cavalitas de Bruno Fernandes, com o Villa a perder gás durante o cansaço que tem da Europa. O Forest e o Fulham empataram a zeros e vão 2 jogos sem marcar para a turma de Marco Silva. O Liverpool teve mais uma pobre prestação e na Champions mudou para 4-4-2 losango e pode resultar na Premier League esta tática também. O Igor Thiago podia ter feito a hat-trick ao Wolverhampton, mas acabaram por dividir os pontos. É o resumo da semana, avança agora para a análise da Game Week 31. Vamos lá! Ora, bem-vindos novamente. O Tiago Matos Alves está em primeiro da Liga Aventuras, seguido pelo Henrique Moraes e em terceiro o Ricardo Andrade. Tenho algumas notas sobre os jogos da Champions, dos quais quero falar e, após já ter introduzido aqui a Liga Aventuras, penso que podemos passar a isso. O City e o Chelsea foram eliminados da Champions, o que favorece o aumento de jogos da Game Week 34, ou seja, reduz o número de blanks que vamos ter nessa semana e também reduz o número de doubles que vamos ter na 33. O City voltou a apostar no Semenyo a médio ofensivo. É mais uma invenção do Pep que destrói as qualidades individuais ou o potencial individual de um jogador que já vinha numa boa fase e agora está a ser desaproveitado. Se isto continuar assim é um sell, para quem vai usar o wildcard na 32, tem aqui uma forma de encaixar mais um jogador esta Game Week, visto que os jogos seguintes do City são Chelsea e Arsenal, mesmo que tenha a double com o Palace na 33. No entanto, podem perder bastante valor na venda do Semenyo e depois precisar dele na double 33. Portanto, é agir aqui um pouco com caução para terem a certeza que não o querem ou que o dinheiro não faz falta. O caso do Haaland é diferente, que por ter menos jogos agora pode voltar à forma habitual de agosto, que tão famosa é. Ao contrário de Haaland, temos o Salah, como vimos, poderá ir banco entre os jogos da Champions para chegar fresco ao jogo. Por isso acho que o prémio que devemos ter neste momento é mesmo o Haaland. Já o Chelsea voltou a jogar mal e desistiu do jogo aos 60 minutos. O teste com o Everton fora este fim de semana irá ser importante, mas não decisivo, visto que ainda faltam alguns jogos para o final da época e alguns deles vão ser em casa. Após este jogo o Chelsea passa a jogar semana a semana e vejo isso como uma opção para continuar a ter o João Pedro. Neste jogo o PSG teve mais uma vez em destaque e podia ter sacado mais um penalti. Um lance que teve ali, penso que ainda na primeira parte. Penso que na Premier League também teria sido assinalado o tal penalti, como eu já tenho visto, que ele faz sempre a mesma coisa para os ter. O Newcastle não teve pernas para o Barcelona e saiu da competição após um jogo e meio de grande nível e os últimos 45 minutos foram passados a ferro. De destacar para mim só o Lewis Hall, que teve mais uma vez acima do resto da equipa. O Tottenham neste jogo da Champions alinhou com o Porro a médio direito, em posse, e a ala direito sem posse, fechando por fora. Como já tinha referido há umas semanas, o Porro deverá ser o melhor ativo dos Spurs, por poder ter aqui retornos ofensivos e cleans neste sistema com linha de 5, dizendo assim. Claro que estamos a falar de clean sheets do Tottenham e não as vemos a acontecer nem perto disso, mas se vier a registar-se uma evolução da equipa nesse sentido e com o retorno de alguns lesionados, eu vejo que o Porro como uma boa opção. O Liverpool teve mais uma noite europeia de sonho às costas de Szoboszlai. O Salah ainda teve tempo de falhar um penalti. Pode ser baixa para esta Game Week, pois teve um problema muscular e quero que tenham atenção a isso, quem tem na equipa ou quem pensava comprar. Ainda faltam os jogos da Conference e a Liga Europa hoje, mas como preciso de lançar o episódio antes desse desfecho, não vai ser possível estar com atenção a esses jogos, pelo que vamos só reparar se existir alguma lesão ou assim, que importe para as nossas equipas ou para esta Game Week 31. O Lock é esta sexta-feira às 18h30. Com sorte tem um colega vosso do escritório que faz anos e fazem a equipa durante o corte do bolo. Para quem está a começar a época alta e fica até tarde, é 10 minutos às 5 da tarde para fazer equipa e que talvez consigam sair a tempo de ver o Bournemouth United às 8 da noite. A próxima Game Week será só passado 3 semanas.
lá para 20 de Abril, visto que temos pausa para seleções e depois FA Cup e competições europeias na primeira semana após estes mesmos jogos da seleção. Esta Game Week temos blank de Arsenal, City, Palace e Wolverhampton e pode ser útil usar o Free Hit, pelo que vou abordar essa temática. Pelas minhas previsões, que podem estar erradas, mas que seguem uma lógica, as equipas que quase certeza têm blank na Game Week 34 são Arsenal e Newcastle. Em probabilidades seguintes, o Liverpool e o Palace podem ter o seu jogo da Game Week 34 alterado para a Game Week 36, ou no caso de Liverpool ser eliminado pelo City, na FA Cup até se poderá manter nessa mesma jornada 34. Não sei se a comitiva da Premier quer acertar o calendário nesta pausa de jogos, pelo que dou uma chance superior a 50% do jogo não acontecer na Game Week 34. Logo seria blanco também de Liverpool e Palace a juntar a Arsenal e Newcastle. As doubles na 33 seriam Palace City, jogo que vem da Game Week 31, e Arsenal Newcastle, jogo que vem da Game Week 34. Por o Palace já ter double na 33, não pode ter o jogo com o Liverpool aí, e isto tudo pode mudar se o Palace hoje for eliminado da Conference, e aí a double do City e Palace seria na 32, ou pode ser na 32, para abrir caminho ao jogo com o Liverpool poder ser alterado para a Game Week 33. Simples, nem por isso. Visto que eu tenho mais jogadores em blank nesta Game Week do que aqueles que eu espero ter blank na Game Week 34, devo ativar o Free Hit esta semana, porque para a minha equipa faz mais sentido. Ou outra opção era gastar as transfers para tirar jogadores que eu vou precisar e ficar sem jogadores e sem transfers e ainda com alguns jogadores que eu não quero ter. Tenho, por exemplo, Enzo, Chalobah, não sei se vão ter double, não me parece que vão e não são jogadores a ter na equipa. O plano de Bench Boost 33 ainda está de pé, mas se estes forem os jogos das doubles da 33, é provável que adie porque não estou a ver grandes pontuações, tendo a dificuldade dos jogos que são. Não prevendo uma grande blanca, dá também para jogar de forma diferente e conseguir navegar se calhar mais facilmente essa blanca 34 do que a blanca 31. Se a previsão estiver errada, dá para aprender com os erros, é um jogo, não dá para prever quem falha os golos, mas dá para tentar prever aqui o arranjo dos jogos e como as coisas podem encaixar. Acho que aqui é mais matemático do que o jogo em si. Pensando em usar transfers antes do International Break e tendo em conta o cansaço das equipas após mais uma semana europeia, penso que seja possível atacar jogos esta semana, sim, mas se não tem o wildcard, eu aconselho a guardarem pelo menos uma free transfer para entrarem aqui no break com 2 free transfers. Eu vou ter, sendo que vou usar agora o free, eu vou ter 4 e consigo chegar a 33 com 5 se não usar nenhuma. Esta semana o jogo óbvio é o do Fulham em casa com o Burnley e entendo que as top 3 picks são Wilson, Bassey e Anderson. O Bassey tem tido mais golos esperados por 90 minutos que o Anderson, mas duvido que esteja disposto a perder mais um 50-50 a esta época e provavelmente até leva os dois ao invés de um deles e o Leno. A transfer pelo Wilson acredito que renda, mesmo que para quem não vai free hit e para quem não tem o wildcard, qualquer uma das situações. É um jogador que tem estado bem esta época, mesmo que as suas stats não indiquem o mesmo. Tem também algumas bolas paradas e quando ele está bem fisicamente e ofensivamente a equipa consegue ganhar e marcar. O Jiménez, apesar de para mim ser, se fizesse 90 minutos era o melhor avançado desta Game Week, ele faz 60 minutos. Continua a não conseguir fazer os 90, parece-me que na taça ele nem sequer entrou, pelo menos que eu tivesse dado conta no último jogo da taça que eles tiveram. Jogou o Muniz o jogo todo. Penso que o quadro clínico dele não deve ser o mais indicado para fazer os 90 minutos. E por defesas ou guarda-redes, não conselho. É muito difícil acertar no jackpot. Se sofrem golo, foi um -4 para ganhar 2 pontos. Ou 4 pontos no caso de vir a ter Defcon. E assim dá resultado 0. Resultado 0, risco 0. O outro jogo que favorece a equipa em casa, mas que será um derby, é o Newcastle-Sunderland. A longa rivalidade entre estas duas equipas e cidades já vem do tempo em que ficaram em lados opostos na Guerra Civil em Inglaterra, século XVII, acho eu. E neste novo capítulo mais moderno promete emoção e é um dos melhores derbys que temos aqui na Premier League. O Newcastle está numa boa fase, deverá voltar a alinhar com o Volta Meio da 10,
Sem Bruno Guimarães é mais difícil, mas por outro lado, na equipa do Sunderland também há algumas baixas, dos quais, por exemplo, o Mukiele, que são bastante importantes para a equipa ter produtividade, principalmente ofensiva. Os expected goals do Sunderland fora de casa estão muito abaixo das restantes equipas, mas o Newcastle só descansa 3 dias e o derby pode prometer. O Ramsdale deve continuar a titular no Newcastle e o Tio e o Wall também. O Gordon com penaltis deverá ser uma das compras da semana. O Bournemouth United é difícil de prever. Não vejo clean sheet para nenhuma das equipas e vejo o Evan Nilsson a marcar neste jogo. Do lado do United, o Bruno é essencial e se fosse para meter outro jogador, ia no Cunha ou no Mbeumo para longo prazo. Após as seleções vão ter tempo de descanso até a Game Week 32, onde recebem o Leeds em Old Trafford. Se for ponto de uma semana e como o Bournemouth é a equipa que mais golos sofreu de bola parada, junto do West Ham, eu levava o Casemiro. O Everton-Chelsea e o Brighton-Liverpool são jogos que prevejo serem equilibrados. Com a lesão do Salah, o Szoboszlai pode ter penaltis, o que junta 90 minutos e DEFCON é este fato. No caso do Chelsea, o João Pedro é o único que me vejo a levar pela forma e para não me arrebentar aqui com o Freite, com mais um hat-trick. É um dos riscos que eu podia correr, mas não estou com vontade disso. Até porque eu já vi o Chelsea por vezes dizimar o Everton quando menos esperava. E acho que pode dar a Everton, mas e o João Pedro marcar na mesma. Leeds-Brentford é uma incógnita. Pode ser um jogo fechado, onde há jogadores que não se querem lesionar para ir à seleção, ou até pelo contrário, podem estar até mais motivados. Pode ser um 2-2. Penso que o Farke, enquanto tiver 11 em campo, deve procurar os 3 pontos. Afinal, não estão assim tão famosos na luta pela manutenção. O Leeds até concede mais chances pelo meio, como é normal com as equipas com 3 centrais. Pelo que o Tiago é o único essencial para mim neste jogo do Brentford. Falta ainda falar de alguns jogos onde eu tenho sérias dúvidas do desfecho. O Aston Villa, o West Ham e o Forest contra o Tottenham, em casa do Tottenham. O West Ham é a única equipa com descanso completo destas 4 equipas. E temos um elemento que tem 90 minutos, penaltis, cantos e DEFCON, que é o Jarrod Bowen. Com as opções que há, para mim é no-brainer e está no meu favorito. Do Villa só consegui levar o Rogers, mais por receio de finalmente render do que qualquer informação que as stats podem oferecer. No último jogo com o West Ham fez 2 gols e agora é em Birmingham. O West Ham está sem Somerville e é bastante penalizado ofensivamente por não ter o craque. Pelo que percebo que os simuladores de pontos identificam Martínez como um dos principais a fazer clean sheet. Mas pessoalmente eu não acredito muito. O Tottenham Forest pode ser um jogo taticamente interessante. Ver aqui como é que o Forest encaixa nos Spurs em 3-5-2 e será um desafio para Vítor Pereira. O Forest é uma equipa bastante virada para atacar pelas alas e contra o sistema de Tudor acho difícil que isso funcione. O Morgan foi encostado à linha no último jogo, o que foi um erro, ainda bem que não o comprei. Principalmente confiar as costas do ponto ao Domingues, que não mete medo a ninguém. E ficou o Anderson, claro, muito mais tapado ofensivamente. Acabou por não correr bem para o Forest. Sendo que o lado esquerdo do Forest é mais vulnerável defensivamente que o lado direito. E o Porro se encontra a jogar numa posição mais ofensiva daquele lado, do lado esquerdo do Forest. Penso que seja a escolha de eleição para este jogo em casa do Tottenham. O Anderson do Forest é um médio com mais remates da Premier nos últimos 5 jogos e jogando à frente de Sangaré tem várias rotas para pontos. Pode ser uma adição interessante, mas vejo muito remota aqui a possibilidade de dar 10 ou mais pontos, 15 pontos, acho muito difícil. Penso que se fosse para decidir entre Anderson e Szoboszlai, claramente caía ali mais para o Szoboszlai. Dito isto tudo, se procuram um defesa, eu ia Malik Tio, ou Anderson, ou Bassey. Para médios, Gordon, Harry Wilson e Casemiro, mas não aconselho a levar mais que um do United. Também pode dar para levar um dos médios do Everton, especialmente o Desburiol, pode aplicar aqui a lei do ex. E avançados para mim, o top 3 é Tiago, João Pedro e Bowen, não por esta ordem. Por agora, o meu free hit tem Ramsdale na baliza, Porro, Bassey, Anderson e Tio na defesa, Bruno Fernandes, Gordon e Harry Wilson, e avançados Bowen, Tiago e João Pedro. No banco Martínez, Van Dijk, Rogers e Szoboszlai. Obrigado por terem ouvido. Agora vão ter umas semanas sem este momento semanal. Estão sempre à vontade para trocar ideias comigo pelo Instagram ou Rede X e assim têm a oportunidade também de analisar o meu mapa sobre as fixtures.
O capitão para esta semana na minha equipa deverá ser o Harry Wilson, pela forma ofensiva em casa e bolas paradas que bate contra o Burnley, parece-me demasiado bom para ser verdade, dizendo assim. Sendo que o Leeds em casa tem sido consistente defensivamente, não consigo meter o Tiago, lá está, tenho uma opção boa e por exclusão de partes as outras não são assim tão boas, como é o caso também do Bruno Fernandes, que tem uma fixture pior que o Wilson e acredito que tenham os mesmos minutos. O João Pedro também pode ser uma opção pelo expected goal envolvente que tem produzido nas últimas semanas e penso que isso continue nesta Game Week. Apenas não é o jogador com penaltis, pode deixar de jogar a ponta para ir aos 70 minutos e se o Palmer também não tiver um dia bom também não será bom para ele. O Chelsea precisa realmente aqui de uma vitória forte e se o Delap não sair do banco eu acredito realmente que o João Pedro consiga ter um jogo melhor do que teve nas últimas 2 semanas. Para quem ainda tem o Enzo, acredito que tenha minutos a 10, não sei se de início ou só no fim, mas também não contem muito com isto. Espero que tomem as decisões certas e que eu tenha ajudado em alguma coisa. Grande abraço a todos e boas pontuações.